Oi, como é que vocês estão? Eu espero que bem. Esse vídeo vai nos mostrar a lista BookTok de livros que você não deveria ler. Ah, e por que eu não deveria ler? Não é nem por chatice, gente. É porque esses livros não são para a idade entre 9 e 14 anos. Se você está aí com uma idade mais avançada, a partir dos 14 anos, pergunta aí pro papai, pra mamãe se você pode ler ou não. Alguns livros a gente vai até falar que é mais 18, tá? Nem é mais 14, é mais 18. Então, a tua cabecinha ainda precisa de muita maturidade para ler alguns livros. E muitas vezes a gente vai comprar o livro por causa da capa, ou porque estão falando demais sobre ele. E isso não é o suficiente. Então, pega papel e lápis para você anotar as dicas que eu vou dar aqui, que são muito boas. Antes de começar, eu queria te contar porque eu resolvi fazer esse vídeo. É rapidinho. Muitos livros bombam no BookTok, são livros hypados, né, como dizem. O livro tá no hype, então eu vou ler. E muitas vezes esses livros têm umas capas fofas, lindas, casais, aquela cor toda colorida, até animais de estimação, e a gente pensa que é para nossa idade, né? Os pré-adolescentes estão indo sim às livrarias comprar livros adultos. Eles muitas vezes nem sabem por que esse livro é adulto, o que tem no livro, não sabe. Mas estão indo comprar o livro por causa da moda, por causa da capa, porque tá todo mundo falando, tá todo mundo comentando. E esses livros podem sim trazer temas pesados, cenas explícitas, mensagens distorcidas sobre o amor, sobre o corpo, identidade e até a saúde mental. Então a gente precisa tomar cuidado com aquilo que entra na nossa mente. Às vezes a gente não está preparado ainda para esse tipo de conteúdo e a gente vai ser roubado nessa hora. Quando a gente se expõe a algo que não é para nossa idade, não há dúvidas, nós vamos ser roubados daquilo que nós precisamos viver nessa fase da nossa vida. Há fases, né? Então, essa é a fase de eu viver tais coisas. Mais para frente, é uma fase de eu viver outras coisas. Então, não há por que eu adiantar processos. Eu me mergulhar num mar de confusão e a minha mente ficar toda confusa e atrapalhada. Então, vamos pensar melhor aquilo que a gente assiste, aquilo que a gente lê, aquilo que a gente escuta, ouve, coloca para ouvir, né? Hoje com o YouTube a gente tem muita coisa acessível, então toma cuidado também com os vídeos que você assiste, os jogos que você tem jogado. Podem trazer um gatilho errado e podem paralisar você em algumas coisas, como por exemplo, relacionamentos. Podem paralisar você nos seus estudos, podem te paralisar, não deixar você dormir, né? Não, atrapalhar você na hora da brincadeira, na hora de se relacionar com alguém. Então, vamos vigiar, você que é pai e mãe, vamos prestar atenção no conteúdo que nós estamos deixando nossos filhos ouvirem, absorverem, ok? Então vamos lá, chega de papo, vamos lá falar do nosso BookTok, que você não deveria ler. O primeiro livro é Corte de Espinhos e Rosas. Esse livro é super hypado aí, mas ele tem uma temática de violência, conteúdo mais 18 explícito, tá? E uma linguagem bem adulta. Então, assim, não é legal para você que é pré-adolescente, criança, pré-adolescente, né? Não é para você. A alternativa para esse livro seria A Rainha Vermelha, que é um livro jovem adulto, porém ele é um livro bem leve. Outra opção seria As Crônicas de Nárnia, que se você gosta de rainha, rei, é lá que você vai encontrar os melhores reis, as melhores rainhas. Segundo livro são Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. Gente, esse livro é super famoso aí no BookTok, muito bem falado, dizem que ele é muito bom, tá? E até eu não tô falando aqui que o livro seja bom ou ruim, não é sobre isso, é sobre o que o livro trata, né? Muitas vezes o livro é muito bom, muito bem escrito. Eu já li livros que são super bem escritos, histórias muito boas, no entanto, não são
acho que não era nem pra eu ler, sabe? Eu não fiquei legal depois. Então, é isso, é sobre isso. Vamos lá. Esse livro fala sobre sexualidade complexa e a manipulação emocional. Então, não preciso falar mais nada. A alternativa para esse livro seria Anne de Green Gables. Aí a gente sabe, tem a série, né? Que é um livro muito sensível, muito fofo. Ou Cartas para Marte. Gente, esse livro eu não conhecia, mas eu já estou muito com vontade de ler, porque é sobre um garoto que enfrenta o preconceito racial e ele começa a escrever cartas para Martin Luther King. E eu tenho certeza que ele é tão sensível quanto Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, né? Mas ele trata temas que vão falar aí com a tua idade, num jeito leve e nada desconfortante, para que você possa sair bem dessa leitura, ok? Nosso terceiro livro que você não deveria ler é Verity. Gente, Colleen Hoover. A Colleen, ela escreve para adulto. Rolou aí uma polêmica de que ela estava até criando livros de pintura, igual o Bobbie Good, sabe? Aí ficou super polêmico, ficou ruim para ela, né? Então, assim, rola isso aí, mas ela escreve para adulto. Então, assim, se você sabe que o autor escreve para adulto, não se aventure a ler livros que não são para tua idade, certo? E esse livro, Verity, ele é um livro sombrio, tá? Então, ele fala de violência, ele tem suspense psicológico e tem também um pouco de cenas explícitas, então, adultas, né? Então, não é para um pré-adolescente. Agora, se você gosta dessa pegada sombria, então eu vou te indicar outros livros. Então, a primeira dica é Desventuras em Série. A gente tem a série na Netflix dessa coletânea de livros, né? Uma série de livros. E é bem sombria. Eu já não gosto, mas assim, é divertido, é engraçado, né? Tem aquela parte engraçada do livro, da história. E a minha filha, por exemplo, ela gosta muito porque ela gosta de mistério. Ela gosta de livros de mistério. Então, é uma ideia aí para você colocar no lugar. E também a gente tem Este Mundo Tenebroso, que é uma série de 2 ou 3 livros. É uma ficção cristã e tem essa coisa sombria. Então você vai gostar, se você gosta desse tipo de livro, mistério, sombrio, tal. É para você, tá bom? É uma alternativa para tua idade, você pode ler. No entanto, eu acho que seria aí mais 14, tá? Se você tem menos do que isso, é melhor você ficar com a Desventuras em Série, ok? O próximo livro que também tá aí no BookTok, gente, é também a Colleen Hoover. Ela tá com tudo no BookTok, que é assim que acaba ainda, né, gente? Porque esse livro aí faz uns 4, 5 anos que tá nessa lista. E ele, a gente já conversou aqui, não é para adolescentes. Ele é um livro adulto. Ele é um livro que fala sobre violência doméstica. Fala também, deixa eu ver aqui, tem cenas mais 18, temas complexos sobre relacionamento, né? Que foi o que a gente falou. Então, assim, ao invés desse livro, não leia esse livro, leia essas opções que eu vou te dar agora. A primeira seria Extraordinário. Gente, extraordinário. É extraordinário, né? É lindo demais esse livro. E tem a continuação desse livro, que é O Pássaro Branco. O Pássaro Branco, eu vou confessar para vocês, eu não li, eu assisti o filme O Pássaro Branco. Gente, o que eu chorei, é muito sensível. Mas assim, dá pra gente assistir, acho que mais 12, mais 13, dá pra ler, porque fala da guerra, né? E essa é a parte mais dolorosa, assim. A gente fala da violência da guerra, Segunda Guerra Mundial, mas é muito bom, muito. O livro 5 aqui do nosso BookTok seria A Hipótese do Amor. Esse livro é um romance universitário. Então, não é para pré-adolescentes, é para universitários. Então, ao invés de você ler esse livro, você pode ler Sons de Ferrugem e Ecos de Borboleta, da Noemi Nicoletti, que é um livro ficção cristã, mas é a mesma pegada ali, né? Ela é uma adolescente que tem aí uma paixão
muito grande por um artista e ela vai se aventurar aí para tentar ir atrás desse artista e vai descobrir muita coisa legal. Então, assim, para você que tem aí 13, 14 anos, eu acredito que seja bem substituível, então, esse livro por Sons de Ferrugem e Ecos de Borboleta. Outro livro que você pode ler também são As Corajosas, que tá aí uma sucessão, uma série de livros, As Corajosas do Mundo Cristão. Vale a pena também a leitura, você vai ler o primeiro, vai querer ler o segundo, o terceiro, e os livros aí que envolvem essas autoras maravilhosas que falam com adolescentes e crianças, tá? Então, eu vou colocar a imagem para vocês de alguns livros, para vocês saberem que existe, mas não vou falar de cada um, ok? Então, para o nosso livro número 6. After. Pessoal, esse livro não é pré-adolescente. Ele é livro adulto, é mais 18. Ele tem relacionamento tóxico e tem muita coisa precoce aí que a gente não precisa olhar isso agora, né? E talvez nem depois. Então, presta atenção nessa dica que eu vou te dar. Esse pano de fundo que a gente fala do livro, né? A gente tem, gente, O Verão que Mudou a Minha Vida. É um livro da Jenny Han. Também diz que é bem fofinho, leve, tá? E o outro que eu vou dar uma dica para vocês aqui é No Final Daquele Dia, da Arlene Diniz, tá? É uma das autoras do livro Corajosas. Então, fala de praia, surf, verão. E a história, na verdade, é sobre um garoto que não acredita em Deus. E vai ter várias descobertas aí nessa história. Então, fica a dica para você, tá? Que quer proteger a mente e o seu coração. Bom, o último livro que você não deveria ler se chama A Irmandade da Adaga Negra. Isso mesmo, A Irmandade da Adaga Negra. Gente, esse livro, ele fala bastante sobre... Então, assim, é muito explícito. Então, assim, não é para adolescentes. Não é. Então, não deixa ler, não. Se você for já uma pessoa adulta, madura e quiser, né? Mas você que é pré-adolescente, você não precisa disso. Eu vou te passar aí, então, outras dicas para você que gosta de livros que tenham aventura, romance, né? Mas que sejam para tua mente, para o teu coração. Primeiro, Percy Jackson. Gente, esse livro, com certeza, Percy Jackson é bom. Eu nunca li Percy Jackson. Eu já li outros livros do autor. Então, assim, pelos livros que eu já li do autor, Rick Jordan, ele é muito bom. Ele é um autor maravilhoso. Então, assim, é leve, não tem nada demais. É aquela coisa pro adolescente, tá? Então, Percy Jackson, toda a coleção, com certeza vai valer a pena. E esse livro que eu li dele, que se chama A Filha das Profundezas, é um livro muito, muito legal. Eu adorei, eu li em uma semana, assim, de tão divertido que é. E se você gosta de aventura, de mistério, de romance, emoção, suspense, né, descobertas e essa sensibilidade também, o meu livro, O Tempo Preciso, gente. Lógico, né? Ele tem tudo isso, tá? Então, é para sua idade, de 9 a mais aí, 14 anos, 15 anos, 16 anos, até os adultos gostam. Então, O Tempo Preciso, eu vou colocar o meu site aqui embaixo, se você quiser adquirir o livro, é pelo meu site, ok? E também a gente tem a versão e-book que está lá na Amazon. O livro número 8, que você não deve ler, é Magnolia Parks. Nesse livro, gente, os protagonistas têm um comportamento tóxico glamourizado, entende? E uso de drogas. Então, assim, não. Tá? A capa é toda colorida e tal, mas não. E ele é um dos mais lidos aí no BookTok. No lugar desse livro, eu vou te indicar uma leitura da Novo Século, que se chama Três Fatias de Amor, tá? É o livro sobre, mais ou menos, o mesmo pano de fundo, uma moça que tem um negócio, vai trabalhar, na verdade, nesse livro, ela vai trabalhar como garçonete, mas é um livro leve, que você pode ler aí, se você tiver aí 13, 14 anos, 15 anos, falando de um relacionamento, tá? É uma ficção cristã, então vale muito a pena essa dica, ok?
leia Deixa Nevar, da Camila Antunes. É um livro de romance, aquele livro meigo, né? Fez muito sucesso, ainda faz, é um livro dos mais vendidos em ficção cristã no Brasil. Então, assim, vale a pena essa leitura se você gosta de romance. Outra opção para você seria também Se Pudesse Contar as Estrelas, da Rebecca Mackenzie. Então, assim, é um livro fantasia, mas tem essa coisa melancólica, sensível. Dica número 9, Malibu Renasce. Gente, Taylor Jenkins Reid. Esse livro fala sobre drogas, ele fala sobre promiscuidade e fama desenfreada. Então, assim, não quero meu filho lendo isso, eu também não quero ler, porque eu sou um pré-adolescente saudável e eu preciso ter aí a minha mente voltada para as coisas que me interessam, que são para a minha idade, acionar gatilhos que não são para esse momento. A alternativa para você que gosta desse cenário, né? Eu vou indicar para você, então, um livro para você colocar no lugar desse, que é, por exemplo, Encarando a Verdade, da Thomas Nelson, que fala com adolescentes, aquela escola, né? Aquele colégio de pano de fundo, as descobertas, uma garota, e eu acho que é muito mais para sua idade. E também existem muitas outras opções. As estrelas sempre brilham acima das nuvens escuras, que é da Patty Miller. Então, assim, eu acredito que sejam panos de fundo parecido e você vai gostar muito mais, são leves para sua idade, você vai se divertir muito mais, tá? E o nosso último livro, que no nosso Book Talk, que você não deveria ler. Por quê? Porque esse livro, ele é um livro super, super hypado, já passou aí do hype, porque já está há muito tempo nesse Book Talk. Se chama Príncipe Cruel. Foi aquele que eu mostrei para vocês. O Príncipe Cruel, tá? Eu já falei que essa aqui é uma capa de colecionador, né? Esse livro da Holly Black, tá? A Holly, ela escreve para adultos. Então, é um livro muito bom, senão ele não estaria aí tão bem falado, tá? Mas é uma fantasia sombria. As alternativas que eu tenho para você são A Escolha do Verão, da Sarah Guzella. Eu tenho também alternativa para você ler Os Clãs da Lua, também é da Sarah Guzella. A Lâmina Mais Cortante é da Rebecca. As Andorinhas em um Continente em Chamas. Ele tem aí já dois livros nessa série. E, para terminar, e não menos importante, O Tempo Preciso, que eu já falei para vocês em outro momento, mas é um livro também de aventura, que também contempla aí reino, piratas e muito, muito mais. Então, assim, essas são as dicas de hoje. Eu espero que vocês tenham aproveitado, anotado tudo. Se não anotou, volta tudo de novo e assiste mais uma vez. Compartilhe esse vídeo com pessoas que você sabe que estão aí lendo livros hypados, de capas fofinhas, mas que não condizem com a idade. Tá? Já dá aquele conselho sábio, fala assim, vamos procurar coisa da nossa idade. Pais, mães, também compartilhe com seus amigos. Eu acho que vai ser aí um bom serviço para todo mundo, se todo mundo souber exatamente o que ler. Se você é adulto, você lê livro adulto. Se você é pré-adolescente, livros de pré-adolescentes, ok? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau!